Olá vocês, como vocês estão? Hoje a gente vai falar um pouco sobre um livro que foi escrito por Catherine Erskine, eu acho que é assim que pronuncia. Vou deixar escrito aqui embaixo para vocês verem, não dependerem só da minha pronúncia horrível. E esse livro fala sobre uma menininha que tem síndrome de Asperger. Mas antes de entrar de fato no enredo do livro, vamos falar um pouco sobre síndrome de Asperger. O que é? A síndrome de Asperger é uma condição do espectro autista. Então, a pessoa que tem síndrome de Asperger não tem todas as dificuldades de uma pessoa autista, mas ela tem ainda dificuldade de interação social, ela tem dificuldade de entender as emoções de outras pessoas, mas ela tem uma maior facilidade de se inserir na sociedade do que uma pessoa autista. Uma coisa também que aparece bastante no livro é que a pessoa com síndrome de Asperger, ela tem a necessidade de saber coisas muito aprofundadas sobre uns tópicos muito específicos. No livro acontece com palavras, principalmente. A Kathleen, que é essa menininha que tem síndrome de Asperger, ela tem algumas palavras que ela quer saber o significado, quer saber como acontece, enfim. Vou falar um pouquinho mais sobre isso quando eu estiver falando sobre o enredo. O livro eu li no Kindle, então ele tem essa capa aqui no Kindle, mas ele tem edição física também. O livro ele tá no Kindle Unlimited, então você pode ler assim se você tiver assinatura. E lembrando também que não precisa ter o aparelho Kindle para ler o livro num Kindle Unlimited. Por exemplo, você pode baixar o aplicativo do Kindle no seu celular e ler no próprio celular. O que não funciona para mim, porque a luz me deixa com muita dor de cabeça, mas para algumas pessoas funciona, então é um jeito legal de você conseguir ter acesso a mais livros. Eu vou deixar o link na descrição desse livro na Amazon para vocês poderem ir lá dar uma olhada no preço, se vocês tiverem Kindle Unlimited, baixar, que é um livro realmente que vale muito a pena e é necessário ler. Mas vamos pro enredo do livro, né? O livro, ele conta a vida dessa Kathleen, que é uma menininha que mora com o pai. A mãe dela morreu há algum tempo e o irmão dela acabou de morrer num atentado que teve na escola dele. E esse, nas notas do autor, né, lá no fim do livro, diz que esse atentado foi baseado em outro atentado que aconteceu em Virgínia, que matou, assim, 33 pessoas. Ele aconteceu em abril de 2007, então o atentado do livro foi inspirado no atentado real. E o livro começa no dia em que tudo desmoronou, de acordo com a Kathleen, que foi o dia que o irmão dela morreu. Só que a Kathleen, ela tem uma dificuldade imensa em captar o sentido, como ela mesmo diz, né? Essa frase, captar o sentido, aparece diversas vezes no livro. E a Kathleen, ela tem a dificuldade de entender o que as pessoas estão sentindo com relação à morte do irmão dela, principalmente. Ela tem dificuldade de entender expressões faciais, ela tem dificuldade de entender sentimento, mas o ponto-chave do início desse livro é a dificuldade dela entender por que o pai dela tá tão triste com a morte do irmão dela, sabe? Ela também não conseguir entender muito bem o que significa a morte do irmão dela. E o enredo, ele vai retratar principalmente a vida dessa menininha da Kathleen. E a vida dela tanto em casa quanto na escola. Na escola, a Kathleen estuda numa escola pública, o pai dela não tem muito dinheiro, né? Eles são uma família humilde, então ele não tem condições de pagar uma escola particular pra Kathleen. Então ela estuda numa escola pública, onde tem uma orientadora, é tipo uma psicóloga que atende os alunos. E ao longo do enredo do livro, a gente vai vendo a Kathleen se relacionar com essa psicóloga, com essa orientadora, e vai vendo a evolução dela em relação aos problemas que ela tem, aos problemas sociais, aos problemas de entender o que as outras pessoas estão passando, aos problemas de entender o que ela mesma está passando. E o livro, ele é narrado em primeira pessoa, então é a própria Kathleen que narra. E isso é genial, porque a gente realmente entra na cabeça da Kathleen, a gente sabe o que ela tá passando, a gente sabe o que ela tá pensando, enfim. E a Kathleen na escola, ela não tem amigos. O que ela considera amigo dela é o dicionário, é o computador, então ela não vê a necessidade de ter amigos físicos, amigos que são pessoas mesmo, além desses amigos que ela considera que são os livros, enfim. E outra coisa que me chamou muito a atenção
é que a Kathleen, ela acha que as pessoas são más, elas magoam as outras pessoas, então não tem a necessidade de você ter um amigo que é uma pessoa, sendo que ele pode te magoar. Então por que ter amigos, né? Amigos que são pessoas. E ao longo do tempo, a orientadora da Kathleen, a orientadora da escola, né, vai ajudando a Kathleen a perceber que nem todas as pessoas são más, que nem todas as pessoas vão magoar ela. E a orientadora vai mostrando a importância da Kathleen ter amigos. E isso é muito bonito e muito triste ao mesmo tempo, porque a Kathleen tem um momento do livro que ela se esforça para ter amigos. Então ela vai até as pessoas e fala: eu quero ser seu amigo. E as pessoas começam a rir. E a Kathleen acha que estão rindo com ela, mas na verdade estão rindo dela. E daí as pessoas falam: não quero ser sua amiga, porque você é a pessoa estranha com autismo. As pessoas classificam, as crianças, né, da escola, classificam ela como se ela tivesse autismo mesmo, não uma crise de Asperger. E tem outro aluno nessa escola que tem autismo. E a Kathleen fala: não sou eu que tenho autismo, é fulano que tem autismo, que é esse aluno. E ela não se vê como esse aluno, ela não vê que ela tem essa condição mental. Ela realmente não é como esse aluno, mas ela tem uma condição diferente, né? Ela é uma pessoa um pouco diferente. E outra coisa muito importante é aquilo que eu falei no início do vídeo, né? Que a Kathleen, ela quer muito saber o sentido das palavras. Então tem uma palavra que ela quer saber muito o sentido, que é a palavra desfecho. Então ela pesquisa no dicionário desfecho. E ela quer achar o desfecho para a morte do irmão dela. Então é toda uma caminhada onde ela tenta achar o desfecho para ela e para o pai dela se sentirem melhor. E isso acontece junto com a evolução que a orientadora vai dando a essa menininha. E o livro, ele é muito importante porque ele não faz a gente entender só sobre síndrome de Asperger. Ele faz a gente entender as pessoas que têm uma condição diferente, que elas são um pouco diferentes. E isso não significa que elas são piores ou melhores que ninguém. Elas são pessoas que merecem ter todos os direitos que as outras pessoas têm. Só que elas não são tratadas assim desde criança. E esse livro, em específico, ele me tocou demais. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que tem dislexia, eu sou uma pessoa que tem uma condição um pouco diferente, né? Mentalmente. E eu sempre fui uma pessoa bem excluída na escola. Desde a pré-escola eu não tinha muitos amigos. Eu não conseguia falar direito, né, na pré-escola. Então, esse era motivo de deboche, as pessoas debochavam de mim. Eu era motivo de riso. Sempre tinha aquele grupinho que ficava apontando e rindo pra mim, sabe? No recreio, eu lembro que muitos recreios eu só sentava no banquinho com a professora e ficava lá conversando com ela, porque eu não tinha amigos. E não podia ficar na sala de aula, senão eu ficaria na sala de aula. No ensino fundamental eu já tive. Na pré-escola eu também tive um caso que eu apanhei de um menino, mas esse menino também tinha uma condição mental diferente. Então, assim, não é culpa dele. Mas no ensino fundamental, eu também já tive problemas de quase apanhar de pessoas, né? E assim, eu sou uma pessoa que é péssima pra fazer amizades. Eu não tenho muitos amigos. Os amigos que eu tenho, as pessoas me aguentam muito, então já aproveito aqui pra pedir desculpa aos meus amigos, porque eu sei que eu sou uma pessoa difícil de lidar. Só que nisso, né, eu tentava me encaixar no padrão que as pessoas pediam pra ser. Então, eu tentava fazer o que as pessoas faziam, eu tentava ser amiga de todo mundo, eu tentava ser legal com todo mundo, agradar todo mundo. E eu acabava me prejudicando nisso, porque eu ficava extremamente triste, porque eu não estava sendo quem eu era. No ensino fundamental também teve várias vezes que eu não queria ir pro recreio, eu queria ficar na sala de aula, mas a professora não deixava eu ficar na sala de aula, isso era um problema, assim, pra mim. E as pessoas me achavam estranhas porque eu gostava de estudar, eu gostava de ler, então eu lia aqueles livros enormes, né? Eu lia muito, desde a época do ensino fundamental. Eu me interessava muito por física, eu lembro que eu comprava livros de física para ensino médio, física para a universidade, eu devorava aqueles livros. E daí as pessoas me achavam estranha, né? Era tipo a menininha nerdzinha que tá ali excluída na sala de aula. E isso acabou me magoando muito. No ensino médio, eu tentei me encaixar demais. Então eu tentava fazer o que as outras pessoas achavam que era certo
certo ser feito. E isso também foi horrível pra mim, foi horrível pra minha mente, pro meu estado emocional, né? Eu fiz um vídeo contando um pouco sobre como é ter dislexia. Vou deixar aqui nos cards, ou aqui nos cards. Gente, eu sou péssima de esquerda e direita, porque eu sou disléxica, então eu não sei qual lado que é o certo aqui. Mas eu vou deixar nos cards pra vocês, se vocês quiserem ver depois. E ver como a Kathleen se sentia nesse contexto de ter que ir pro recreio, ter que fazer amigos. Eu consegui me colocar no lugar dela, porque eu passei por várias dificuldades também. Não as mesmas dificuldades, mas eu passei por várias dificuldades na escola. Enfim, eu poderia ficar aqui falando por horas sobre esse tema. E eu acho que é um tema muito problemático que traz, né? Porque é um tema de como a sociedade lida com pessoas diferentes. A Kathleen, ela é diferente. E ela é debochada na escola. Eu era diferente e as pessoas debochavam de mim na escola. Então eu acho muito importante, porque não é culpa das crianças que debochavam, que faziam o deboche, né? É culpa da criação, é culpa da sociedade em si, porque as crianças veem desenho animado e veem aquelas pessoas super normais, né? Que não tem nenhum problema. Na televisão também tudo segue um padrão, na vida tudo segue um padrão. E a criação, os pais não acostumam a criança a lidar com pessoas diferentes, a lidar com a diferença, né? E muitas vezes os próprios pais debocham de pessoas diferentes. Então, assim, é um assunto que tem que ser muito discutido. É um livro que tem que ser super conhecido, porque é um livro super importante. É super rapidinho de ler. Ele tem poucas páginas, né? Ele é curtinho, os capítulos são curtos também. Eu acho que vale super a pena para você entender melhor, ter mais empatia. Enfim, é isso que eu tinha para falar hoje sobre esse livro. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu joinha no vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. O canal é novo, então é importante para o canal crescer. Também me sigam nas redes sociais, eu vou deixar aparecendo aqui embaixo também. E leiam esse livro, né, gente? Leiam, por favor, leiam Passarinha. Um beijo e até o próximo vídeo.